grande pelo PT e em 2005, se eu não estiver enganado, o senhor deixou o PT. A ideologia não bateu muito com o que eles estavam fazendo. Queria que o senhor explicasse a sua passagem pelo PT. Foi positiva, negativa? Qual a sua avaliação, deputado Ivan Valente? Boa noite, amigo. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Metrópole, a você aí, Zé Eduardo. Prazer falar com vocês. Bom, primeiro eu queria colocar o seguinte, né? Minha militância política começou em 1966, tá? Contra a ditadura militar. Então, antes de ser deputado ou ser do PT, eu fui um resistente da ditadura. Passei 6 anos na clandestinidade, fui condenado a 3 anos na cadeia, sou anistiado político, resisti a uma ditadura, aos doicode e aos bolsonaros da época. Então, tudo isso ainda, sou fundador do PT. Então, como você está me perguntando, eu vou dizer que foi um orgulho ter ajudado a fundar o PT, né? E permanecer lá por 25 anos, praticamente, né? Eu tive no PT 23 anos como dirigente nacional do partido e tive 4 mandatos de deputado lá, 2 de deputado estadual e quase 2 de deputado federal, que eu saí no final para o PSOL, onde eu estou no meu 5º mandato. Então, o PT representou, no final da ditadura, a melhor opção para se transformar o país. Então, ele chefiou nas ruas a campanha das diretas, junto com outros líderes de outros partidos e tal. Mas quem tinha base social na época era o PT e um pouco o brizolismo, né? Então, o PT se afirmou até a campanha de 89, quando o Lula perdeu a eleição para o Collor, né, que foi um golpe da elite, foi uma nova transição por cima da elite brasileira. Então, o PT representava a novidade, a mobilização social, a participação política, a luta pela liberdade, pela democracia e a luta pelo socialismo, entende? Então, é óbvio que a elite brasileira não queria a chegada do Lula, aí em 89. Então, eles deram aquele golpe aí, né, que foi lançar um aventureiro, no caso o Collor, num partido inexistente, que era o PRN, mas apoio de grandes meios de comunicação de massa, como é sabido, né? Agora, depois, certamente, né, as razões pela qual eu saí do PT anos depois, em 2005, foi porque houve um rebaixamento programático e uma lógica de chegar ao poder a todo custo, né? E, de outro lado, os financiamentos privados de campanha, a qual eu nunca me somei, né? E com o qual nós iniciamos o PSOL para tornar válida a máxima que é possível ter um partido de esquerda combativo, programático e ético, né? Mas eu quero dizer que o PT cumpriu um papel histórico e ainda cumpre, porque ele é um partido grande, ele é um partido que ainda tem muita incidência, muita influência, e nós travamos lutas comuns no Congresso Nacional, nas ruas e etc., mas tivemos críticas contundentes, corretas, e por isso nós saímos do PT, mas quando veio o golpe, que foi o processo de impeachment preparado pela elite brasileira, pelo cinismo dos tucanos e por aqueles que queriam, na verdade, patrocinar um projeto ainda menos contundente que o do PT, né? Aí nós, logicamente, nos colocamos frontalmente contra o impeachment e isso mostrou que aqueles partidos de situação, com o Temer também, e o PSDB, e todos, pavimentaram uma avenida para a chegada ao poder de um retrocesso civilizatório como é o governo Bolsonaro, em todos os sentidos, nos direitos,
na vida, na defesa do meio ambiente, na educação, todos elementos que foram constituídos da nação brasileira, soberania nacional e tal, nós temos um retrocesso civilizatório nesse momento no Brasil, que é o que nos une nesse momento. Mas o PT cumpriu um papel muito importante, eu acho que ele tem que se atualizar, nós temos muita coisa em comum, mas muita coisa diferente. Mas aí, deputado Ivan Valente, líder do PSOL na Câmara Federal. Agora, deputado, uma frase marcante foi a do senador Jacques Wagner, não é? O PT se lambuzou com a corrupção. O PT entregou a alma ao Odebrecht, ao AES e outras empreiteiras. O PT caiu por cima de tudo isso. O senhor não acredita, mesmo distante do PT, que ele perdeu um pouco da essência que tinha, da ideologia, da luta pelo socialismo? Ele acabou se afundando diante de empreiteiros e nessa lambuza que o senador Jacques Wagner fala tanto, deputado Ivan Valente. Sim, eu acho veja, a gente tem que ver o processo, né? O PT é um partido de 40 anos, tá? Uhum. Então, você tem que ver todo o processo do PT. A chegada do Lula ao poder em 2002 representou, sem dúvida, um avanço político, quer dizer, um salto. Mas nós já fazíamos as críticas das alianças que não compensavam, que eram espúrias, que resultariam em concessões enormes, e também esta lógica de manter o poder à custa de alianças amplas e de financiamento privado amplo. Eu acho que o ex-governador, ex-ministro senador Jacques Wagner, ele coloca isso, porque isso é sabido e constatado, quer dizer, que o PT e vários setores da esquerda fizeram uma opção que era uma opção muito perigosa, né, de governabilidade política e de aliança com setores da classe dominante e de elites financiadoras de campanha que representariam, aí sim, uma debacle, porque a corrupção sempre existiu, só que a elite brasileira, cínica, né, vai dizer que, parecendo que a corrupção começou no PT, não é verdade. E nem que o PT foi o partido mais corrupto. Isso está errado. O que existe de fato é que houve um modelo de governabilidade, de cooptação, né, de presidencialismo de coalizão, com partidos que são verdadeiros para-brisas, ou seja, eles vão para onde vai o poder, para onde vão os cargos governamentais, os ministérios. É o chamado centrão aí de hoje, é o mesmo. São os MDBs da vida e etc. E os PPs, PRs, PLs. Então, todos esses partidos, eles precisam do poder, eles precisam da máquina do Estado para sobreviver. Então, achar que você não vai se lambuzar fazendo esse tipo de concessão não é simples. Agora, é lógico que é difícil manter uma governabilidade. Por isso, nós do PSOL sempre colocamos que era possível e era necessário, principalmente, manter a força que o PT tinha originariamente, que era a sua base de massa nas ruas, de combate, né? Ele enfraqueceu, ajudou a enfraquecer as entidades de massa, sejam os sindicatos, as centrais, porque a chegada ao governo não quer dizer chegada ao poder, né? Então, chegar ao poder é constituir uma nova consciência. Então, também teve erros em você estimular o puro consumismo e não a valorização da consciência, de um modelo educacional, de um modelo de participação social e política muito mais forte, consistente, contundente, que colocasse limites às necessárias negociações que se fazem entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo.
Então, é óbvio que se confiou, né, nessas figuras todas e teve realmente consequências funestas para o Brasil, porque hoje nós estamos atravessando um grande, como eu falei, um retrocesso enorme. Pois é, pongando nessa história, nessa lambuza do PT, na história de corrupção, em alianças, como o senhor mesmo falou, arriscadíssimas com empresas privadas, que, óbvio, a partir do momento que você entrega o partido, a Odebrecht, a OAS, é óbvio que eles vão querer algo. Não é à toa que ele vai financiar e não vai querer. Como é que eu sou presidente da Odebrecht, eu estou ajudando o partido e eu quero tudo. Tudo o quê? Aí tudo vem propina, vem mensalão, pagamento dentro do Congresso. Poucos escaparam dessa rede de corrupção e o amigo que eu falo aqui escapou ileso porque é um homem sério, honesto, de muito tempo, tem uma ideologia voltada lá para 1960, com a ditadura enfrentando a polícia, cacetete, choque elétrico, cadeia, que eu já li um pouco sobre seu histórico. Mas nesse vácuo entrou o cidadão com um fuzil na mão, uma voz contra a corrupção, que tem 28 anos de Câmara, sem um projeto aprovado, mas ele foi o artista que roubou a cena. Mas ele entrou com o combate à corrupção, pegou o grande herói, entre aspas, o Moro, você é meu e vamos. E saiu de 10 segundos para 30 segundos e foi eleito. Foi desse jeito que ele foi eleito, Bolsonaro, deputado Ivan Valente? Certamente o Bolsonaro é resultado do que a gente chama uma tempestade perfeita, né? Então, você tem uma crise econômica que vem a partir dos reflexos da crise de 2008, né, que chega ao Brasil com muita força em 2013, na prática, 14. Então, a presidente Dilma, ela se reelege, mas já se reelege muito enfraquecida, cometendo erros que era prometer uma coisa e fazer outra coisa, né? E, por outro lado, eu acho que os partidos que davam sustentação ao governo viraram de lado. Mas isso não é a questão principal. Além de toda a crise existente, né, e o fisiologismo e o clientelismo que se mostrou generalizado, veja o caso Aécio Neves, o candidato e o PSDB, né, que foi contestar as eleições de 2014, foram ao TSE, foram às ruas, etc. E depois estão todos aí, está aí o Serra, está aí o Aécio, que não pode nem sair na rua, etc. Quer dizer, e o que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, nesse ínter se abriu uma operação do Ministério Público Federal, que é a Lava Jato, que cometeu muitas diatribes, não é que não se deva analisar, não analisar, e investigar mesmo o que a Lava Jato fez no começo. Eu quero dizer que eu fui da CPI da Petrobras, entende? Então, eu conheço a CPI por dentro, eu estive em Curitiba várias vezes, e eu vi o senhor Onyx Lorenzoni abraçadinho, tirando foto com o Sérgio Moro, entende? E o Sérgio Moro depois perdoou o Onyx Lorenzoni, réu confesso de Caixa 2, da Odebrecht, da JBS, e assim por diante. Assim como o senhor Deltan Dallagnol, com as suas 10 medidas contra a corrupção, tinham medidas lá que não foi o pessoal da direita fisiológica que derrubou, não. Fomos nós, porque eles queriam acabar com o habeas corpus, por exemplo, eles queriam acabar eles queriam colocar pegadinha para funcionário público, que era testar a honestidade de funcionário público. O que é isso? Isso já é colocar que as pessoas eram culpadas, é acabar com a presunção de inocência de qualquer trabalhador ou trabalhadora. Tudo isso mostrava já o que nós estamos vendo agora, o noticiário dessa semana. E nós estamos atrás disso, inclusive, que é que 17 agentes do FBI negociavam direto com o Deltan Dallagnol, passando por cima do Ministério da Justiça na época, e a Polícia Federal também.
Então, a Vaza Jato desnudou isso tudo, e ontem mesmo o Sérgio Moro colocou aí na berlinda que ele travou uma guerra com Lula. Mas ele é um juiz, ele é um imparcial. Como que ele travou uma guerra? Então, está tudo errado. Então, óbvio que houve uma forçação de barra, uma seletividade, né, para se chegar, uma pressa, né, para se chegar. Veja o caso do Serra. Essas denúncias são de governador de 2006, 2007. Agora é que se chega. Agora, eles selecionaram para incidir sobre as eleições e depois nós tivemos aquela farsa que é o governo, o Sérgio Moro, depois de tudo que ele aprontou, das ilegalidades que ele cometeu, ele se bandear para o governo Bolsonaro e agora ter sido escorraçado do governo Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro usou esse processo todo e, além de tudo, na campanha, teve a facada, que foi uma estupidez de um cidadão transtornado, que essa é a realidade das investigações da Polícia Federal, que impediram que o Bolsonaro, ou no final ele não queria mesmo ir a nenhum debate para não se expor e tal. Então foi se criando uma cultura de sair do armário com ódio, com intolerância. Desde 2013 isso veio sendo fermentado, entende? Com preconceito, né? E com uma lógica que a elite brasileira cínica, né, nunca abandonou. Porque tanto faz se você tiver um neoliberal, um Armínio Fraga e tal, ou um Guedes, que é um ultraliberal. Hoje mesmo, o que o Guedes colocou? Eu quero privatizar todas as empresas estatais. E até o final do ano nós vamos privatizar as 4 maiores, aí, que deve estar falando da Eletrobras, dos Correios e etc. Assim, no meio da pandemia, na bacia das almas, ele quer entregar de graça. Entende? Então, o Bolsonaro chegou por uma conjunção de fatores. E essa conjunção de fatores é o quê? Exatamente. É você ligar uma rejeição da população ao petismo, sim, entendeu? Aí tem os erros do PT que contribuíram, então o antipetismo e etc., com a fermentação de valores que estavam no armário, racistas, fascistas, e mais do que isso, não só isso, homofóbicas, entende? Machistas, tudo aquilo que se fermentava, aliança com setores fundamentalistas, evangélicos, tudo isso aí contribuiu para fazer uma base de massa, né? Que hoje nos coloca na seguinte situação, de perguntar como é que um governo tão incapaz, indecente, entende? Miliciano, né? Bandoleiro, corrupto, né? Pode contar ainda com 30% de apoio social. O que se construiu nisso aí? E apoio militar. Bom, deputado Ivan Valente, vamos a uma notícia urgente, essa notícia que já está com o João Brandão. Alô, João. Metro1.com.br informa. O presidente Jair Bolsonaro está com sintomas de coronavírus. A informação é da CNN Brasil, dada na noite desta segunda-feira. Segundo a emissora, o resultado do exame só deve sair até às 12 horas desta terça-feira. Bolsonaro tem uma agenda na cidade de Irecê, no centro-norte da Bahia, nesta sexta-feira, dia 10. Na ocasião, Bolsonaro disse que desembarcaria para acompanhar as obras da Transnordestina. Mais informações no metro1.com.br. Bom, deputado, ele realmente é uma bomba. Covid, hein? Realmente é uma notícia bomba, né? Será que ele vai sair com o Covid? Ele já... Veja, se isso for confirmado, eu acho que hoje, né, nós temos um presidente da República que nesse combate ao coronavírus, à Covid-19, ele pode ser classificado como um genocida, um criminoso de guerra, porque o caso dele não é de julgamento pela justiça brasileira, é por julgamento pelo Tribunal Penal Internacional, entende? Porque
tudo que ele fez foi no sentido da contaminação, do não combate ao coronavírus. E olha, vamos recordar um pouco os fatos. Ele chegou dos Estados Unidos com uma comitiva que ministros vários vieram com coronavírus, ministros militares, civis, etc. E ele saiu às ruas para dizer que ele acreditava no que se chama de imunidade de rebanho. Ele falou, tem que contaminar mesmo 170 milhões de brasileiros e criar uma imunização. Ou seja, mesmo que morra 1, 2, 3 milhões de pessoas num país que tem várias precariedades sociais, de saneamento, hospitalares. Ainda bem que nós temos o SUS, porque muita gente queria acabar com o SUS. Esses privatistas que estão lá no Congresso Nacional têm que tirar o chapéu para a Constituição de 88 e para o SUS, para a Lei 8080, porque é isso que está salvando os pobres da periferia, que não vai ter respirador nem EPI do Einstein ou do Sírio-Libanês para o povão, não, entende? Então, o que está acontecendo é o seguinte, o Bolsonaro ele fez tudo o que pôde para remar no sentido contrário. O Brasil é hoje o país que tem a maior alavancagem, vamos chamar assim, de coronavírus no mundo, né? Na sua curva, na sua contaminação, mais que os Estados Unidos. Inclusive, os Estados Unidos têm mais gente morta, né? Mas a curva brasileira é a pior que há. Agora, se o Bolsonaro pegar o coronavírus, isso vai ter uma simbologia muito forte. Né? Muito forte. Muito forte. As imagens estão aí para provar. Ele debochou, abraçando o povo sem máscara. Povo sem máscara, a gripezinha, o Idaí, entende? E eu não posso fazer nada, eu não sou coveiro, e etc. E tal. E se for confirmado o coronavírus, e se ele tiver um impacto forte do corona, né, como vários políticos, governadores, prefeitos, cidadãos que perderam a vida e com o qual nós queremos solidarizar com as famílias, porque parece que a gente fala assim, é um número, né? 65 mil, 66 mil, mas e as pessoas que perderam, né, seus entes queridos ali de graça, né? Isso é uma coisa histórica que está acontecendo no Brasil, dentro de um governo incapaz, incompetente. E, olha, a incompetência não se dá só no campo da resposta da saúde. Ela se dá na resposta econômica, entende? Na resposta política, da economia. Eles não salvaram empresas, eles não conseguiram liberar crédito, eles não conseguiram salvar empregos. E olha, o Congresso Nacional foi que votou R$600 da ajuda emergencial. Entende? O que foi votado de ajuda aos estados e municípios foi por causa do Congresso. Entende? Se dependesse do Guedes, nós não sairíamos de R$200, como ele queria agora esticar mais 2 meses, mais R$200. E o que está segurando um pouco a popularidade do próprio Bolsonaro é essa ajuda emergencial. É isso aí que está segurando. Que ele é contra, né? Ele era na contra. Bahia, no Nordeste, pode ver que isso tem um efeito muito grande e é verdadeiro, porque senão haveria muito mais fome e precariedades ainda maiores. Agora, o que acontece é que nós temos uma pessoa, não é que ela é despreparada, ela é perversa, entende? Não é possível discutir tete a tete com um político como o Bolsonaro. Ele foi 8 anos, ele teve 8 mandatos lá, eu tenho 7, eu conheço o Bolsonaro de muito tempo, entende? Um cara que defende a tortura, o doicode, entende? O brilhante Ustra, o maior torturador do Brasil, né? Uma figura que se gaba da ditadura, né? Como é que essa figura ela isolou o Brasil internacionalmente, não só por causa da pandemia, por causa das posições internacionais aí, por exemplo, desse Ernesto Araújo, essas figuras, esse Salles, né? Esse Weintraub, que figuras são essas, entende? Da onde saíram, entende? De que buraco saiu essa gente para construir um país de 210 milhões de habitantes? Deputado Ivan Valente, eu vou lhe fazer uma pergunta. Acho que o senhor vai ter dificuldade de responder. Porque quando o Bolsonaro foi eleito,
disseram para mim assim, é o novo Collor. O senhor acha mesmo que ele é o novo Collor? Como é que o senhor compararia ele com o Collor? Ele tem semelhanças com a arrancada do Collor, né? Sem dúvida, por exemplo, mas tem diferenças grandes também. A semelhança é que o Collor era um aventureiro sem partido, que era o caçador de marajás e tal. E o Bolsonaro, está aí as rachadinhas. Ele é campeão da corrupção, entendeu? Da ligação com milicianos criminosos. Então, ele enganou muito, enganou demais. Ele engana muito. Agora é que não dá mais para enganar com o Queiroz, com o Adriano Nóbrega, com as rachadinhas, aí a matéria da Folha de São Paulo, de domingo, em que ele trocava 350 assessores, trocando de posição. Ele enriqueceu, ele e a família, nisso aí. Agora, a diferença com o Collor é que o Collor, digamos assim, era de uma formação, ele é dono da Globo, entende? Em Alagoas, vamos começar por aí, entende? Ele é um cara da elite nordestina aí, de Alagoas, né? E uma figura que pegou esse mote do caçador de marajás, era um aventureiro que se danou. Mas se você pegar o Collor hoje, ele vai fazer autocrítica do período dele, entende? Da sua ligação também com criminosos, como foi o PC Farias e tal, e ele ficou impune esse tempo todo. Agora, o caso do Bolsonaro, né, é um pouco diferente, porque ele amealhou uma coisa mais ideológica global, quer dizer, com ódio, com intolerância e tal, que isso não era exatamente... O conservadorismo foi todo para o Collor, mas não pelos mesmos motivos. Porque naquela época o PT parecia como o comunismo mesmo. Entende? É o comunismo. E embora o Bolsonaro, os terraplanistas deles aí, achem que o perigo maior do mundo é o globalismo, é o comunismo. O globalismo é a globalização, quer dizer, dos países capitalistas centrais. Então, isso tudo mostra uma diferença, claro, porque o Bolsonaro é uma figura, eu diria, rebaixada, né? Uma figura desqualificada, totalmente despreparada em todos os sentidos. Ele é um aventureiro que aproveitou essa saída das ideias do armário, entende, para consolidar o intestino da sociedade, eu chamaria, né? Bolsonaro é o intestino da sociedade. Ontem eu recebi aqui no WhatsApp um padre do interior de São Paulo que perdeu a paciência com o Bolsonaro e falou assim: quem votou no Bolsonaro tem que se confessar. Você praticou um pecado mortal. O Bolsonaro é um bandido. Foi um padre que falou. Um padre que falou hoje. No sermão. Em Arthur Nogueira, uma cidade do interior de São Paulo. Mas é um pouco isso, é de uma desqualificação a toda a prova. O pior é que setores do Exército Brasileiro, grandes, entende? Estão dando retaguarda para isso. Eu até escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, falei assim: parem de esticar a corda, não tem mais espaço para aventuras golpistas, entende? Para doicode, para essas coisas que levaram o país a um retrocesso enorme de 21 anos de ditadura e etc. Eu acho que está começando um processo no Brasil de tomada de consciência, de isolamento do Bolsonaro, porque o povo pode não entender muita coisa, mas quando você fala que ele está cercado de criminosos, como o Adriano Nóbrega, como o Queiroz, etc., isso fazia parte da vida, da família e dos mandatos do Bolsonaro, e eles pegavam o dinheiro público para se apropriar, isso também é entendido por uma grande parcela da população. Ficou o que a Folha detectou aí, esses 15% núcleo duro do bolsonarismo, que eu acho que não resiste porque não tem projeto de nação. Mesmo a elite mais oportunista, entende? Aos poucos ela vai cansando disso. E finalizo com uma questão importante. O Guedes, ele é um outro aventureiro, só que não igual o Bolsonaro, que ele é um aventureiro econômico, né? Ele é uma figura formada na Escola de Chicago, que participou de todo o processo, né,
do pinochetismo no Chile, para implantar o que havia da escola de Chicago, de ultraliberal, de privatizações que o Chile teve que reverter tudo, e aqui ele quer fazer a mesma coisa, com o apoio da elite e grande parte da mídia, a maioria da mídia brasileira, vamos falar, porque o ano passado não tinha problema nenhum. Era a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a reforma... Quando você fala em taxar grandes heranças, grandes fortunas, ou lucros e dividendos, ou fazer uma verdadeira reforma tributária, não tem espaço. Então, o Guedes, na verdade, ele é um grande aventureiro também, é o que está faltando, porque ele já perdeu a muleta do Sérgio Moro, né? Que se mostrou também uma grande contradição, e agora nós estamos caminhando no meio de uma pandemia para uma crise econômica e política sem precedentes. João Brandão, estamos entrevistando o Ivan Valente, deputado federal, líder do PSOL na Câmara. Nós temos mensagens aí, João. Vamos ler umas mensagens? Exatamente. A gente aproveita esse momento aqui também para reforçar os nossos canais de comunicação, para o ouvinte entrar em contato e fazer perguntas aí para o deputado federal Ivan Valente. Pode ligar para o 35055000, também pode participar mandando perguntas para o nosso WhatsApp 981553258, e a gente também está ao vivo no youtube.com/portal Metro1. Rodrigo Daniel pergunta aqui, o que Ivan Valente achou de Freixo ter desistido de disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro? Vamos lá. Olha, eu acho que o Freixo é, sem dúvida, o melhor candidato, o mais preparado, o mais competitivo para essa disputa no Rio de Janeiro. É preciso entender o que está acontecendo com o Freixo. Quer dizer, eu acho, ainda tenho expectativa e esperança que essa decisão seja revertida, porque ela tem muita coisa de pessoal, da reflexão dele, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele é o melhor candidato. Por quê? Porque ele já chegou ao segundo turno 2 vezes, ele é uma figura preparada, né? E o Rio de Janeiro, essa excrescência de lideranças políticas, né? Da direita brasileira, governadores todos presos, esse Crivella no governo municipal e etc. Agora, Freixo também é uma pessoa que está com segurança pública, não a partir do assassinato de Marielle Franco, que era sua amiga e assessora, mas há 8, 10 anos, desde a CPI das milícias. E as milícias estão no auge aí, matando, entende? Com a conivência, a complacência e a amizade do Jair Bolsonaro. Então, é perigoso mesmo, entende? Então, há riscos inerentes a essa disputa. E também era preciso, ainda é preciso, que se unifique o conjunto dos setores de oposição na melhor candidatura. Na outra vez, ele foi candidato junto com outros excelentes candidatos também, que é a Jandira Fegali, que é o Alessandro Molon, figuras que trabalham com a gente lá no bloco de oposição e tal, mas, sem dúvida, o nome dele é o nome mais representativo. Então, lamento muito essa decisão do Freixo. Espero ainda que haja tempo hábil para a gente reverter, mas, se não for, o pessoal já tem a Renata Souza, que é deputada estadual, combativa, negra, né? Uma pessoa preparada também para fazer o debate lá no Rio de Janeiro. Agora, deputado Ivan Valente, deputado federal e líder do PSOL na Câmara, como é que o senhor acha que o Bolsonaro chega em 2022 e quem pode da oposição, friamente falando, pode chegar para passar e chegar bem em 2022? Qual o nome? Deixa eu só esclarecer, eu fui líder do PSOL umas 8 vezes, desde 2005, mas nesse momento, eu fui até o ano passado, até janeiro. Agora, nós estamos com a Fernanda Melchiona, nós fizemos um rodízio lá, então não estou no exercício da liderança, já falou várias vezes, eu até esqueci de recolocar isso aí, mas isso não tem nenhuma importância no momento. Eu acho que o cenário político ainda está muito indefinido, né? Nós não temos ainda condições de dizer se vai
Primeiro, você não teve nem as eleições municipais, que estão adiadas por um tempo, né? A preocupação central aí com a pandemia, com a crise econômica, e você tem o rescaldo da eleição de 2018. É óbvio que o perigo é que o Bolsonaro, entende, mantenha esse patamar dele, 30%, porque isso pode colocá-lo no segundo turno, né? E eu espero que tanto os setores de esquerda, de oposição e até de centro, entende? Acha alternativas nessa questão. Hoje é difícil fazer um cenário, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos lançando aí o Guilherme Boulos e a Irundina. Ainda tem uma prévia, aí dia 18 e 19, né? Porque tem outros candidatos também querendo concorrer ao cargo. Mas é um nome que está ganhando muita projeção. E o PT, entende? Os petistas aqui de São Paulo têm uma tendência a trabalhar com o pessoal, como iam trabalhar com o Freixo no Rio, como vão apoiar o Edmilson Rodrigues em Belém, como vão apoiar o Elcio lá em Florianópolis, que é um candidato do conjunto da esquerda, são do PSOL. Eles apoiariam o Freixo já definido. Agora estão lançando a Benedita no Rio. Aqui não, eles lançaram o Newton, o Tato, né, que é o Gilmar Tato, que é uma liderança local aqui, mas há um descontentamento muito grande no PT. O Ciro Gomes segue uma trajetória de lançamento de alternativa, de terceira via, né? O problema é que juntar o PDT, o PSB, se for uma aliança dura até 2022, não sei, porque vai depender do desenrolar da luta, da resistência, se o Bolsonaro termina ou não termina esse mandato, entende? Tem muita luta pela frente. Acho que a candidatura do Lula não é fácil de se viabilizar, mas o PT tem posições, tem o Haddad, que já foi candidato, teve 45% dos votos, e assim por diante, né? Então, é difícil você ter um cenário que seja já pré-definido, né? E o centro, esse centro, ele não tem, no momento, uma figura. Aí tem o nome do Sérgio Moro, que eu acho que pode ser candidato de um partido qualquer desses aí do Centrão, entende? De um Podemos da vida, de um PSD, sei lá o quê, entende? O que é meio contrassenso, né? Porque se é uma batalha contra a corrupção, não é tão simples assim, né? Tem os Luciano Huck, que é sempre essa ideia de que você precisa de uma renovação de fora, sem experiência política, sem vida partidária, sem programa, sem projeto. Eu não acredito nisso, entende? Mas o Brasil é cheio de surpresa. Está aí o Bolsonaro, que não tinha partido, não tinha projeto, não tinha nada. Mas tempo de televisão? Nem tempo de televisão. E foi um fenômeno que se consolidou, mas é como eu falei, devido à tempestade perfeita. Então, uma conjunção de fatores que podem não se repetir. Então, ainda não temos um cenário mais provável para 2022. É muito especulativo. Bom, João Brandão, vamos lá, João Brandão. Tem um vídeo na linha, Ivan Valente, do PSOL. Walter na linha 3. Oi, Walter, boa noite. Opa, boa noite aí, deputado, boa noite à bancada. É o seguinte, Boa noite. No passado não muito distante, nós vimos o Supremo, através do senhor Gilmar Lewandowski e o atual presidente, cometendo algumas insatisfações perante ao público, né? A Operação Lava Jato mandava prender, o Gilmar principalmente mandava soltar. Isso criou uma certa ojeriza com o povo contra o Supremo. Lá dentro do Supremo, a figura do Barroso era um dos poucos que parecia ser uma pessoa sensata. E agora que o escândalo do Banestado está fazendo aniversário, o nome dele veio à tona, né? Que ele é um dos envolvidos. Imagina o Barroso, que pareceu o mais coerente de todos. Eu queria a opinião do deputado em relação ao escândalo do Banestado, que colocou a Lava Jato no cantinho, né? Muito obrigado.
Bom, o escândalo do Banestado, vamos e venhamos, entende? Ele nunca foi adiante, né? Você tinha muita gente envolvida, tinha aquele procurador, Celso III, na época, né? A gente tinha muita expectativa de que a evasão de divisa que foi feita ali pelo Paraná, etc., fosse altamente esclarecedora. Inclusive, tinha um ministro da Agricultura, que é o paranaense, agora esqueço o nome, que estava diretamente envolvido. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal, entende? Eu acho que a gente tem vários nomes que foram lá colocados pelo PT, entende? Então, muitos, né? Fachin mesmo, a Rosa Weber, o Lewandowski, entende? Todos, o Toffoli, entende? Acho que nós tivemos 5 ou 6 indicados aí pelo PT. Isso não impediu, por exemplo, condenações no Mensalão, nem o andamento do Petrolão e nem do impeachment, né? Então, o Gilmar Mendes mesmo é uma figura bastante discutível, porque agora ele é contra, digamos assim, as arbitrariedades da Lava Jato, mas ele assinou, entende? Ele deu aval àquela atrocidade que o Sérgio Moro fez, que foi ilegalmente levantar o sigilo, ilegalmente, provado, inclusive, pelo ministro falecido, né, lá em Paraty, e condenado, porque o Sérgio Moro foi chamado às falas pelo ministro Teori Zavascki, né, porque ele levantou o sigilo e, a partir dali, o Lula não virou ministro e, a partir dali, o processo de impeachment deslanchou. O Gilmar Mendes ali, entende? Ele teve o papel de avalizar isso aí. Então, é muito complexo essa posição dos ministros, entende? Elas são bastante complicadas, muitas vezes incompreensíveis pela sociedade, mas eu queria dizer que agora, nesse momento, frente à estupidez bolsonarista, né, esses que estão pedindo a volta do AI-5, ditadura, entende? Regime militar, entende? Apoio à bandidagem, a Sarah Winter acampada lá na esplanada dos ministérios, eu acho que eles estão fazendo a coisa certa, entendeu? Que é defender a democracia. Isso não quer dizer que eu concorde com os ministros, eu acho que eles tiveram posições muito equivocadas em muitos momentos, entende? Mas, nesse momento, como colegiado, eu acho que eles estão até peitando, entende? Uma ameaça de golpe militar, entende? O que não está acontecendo lá no Congresso, porque tem 48 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, entende? E nenhum é puxado, porque o Centrão está lá para apoiar o Bolsonaro. Então, é muito complexo essa discussão. Mas deram uma baixada de bola aí, né? Depois da prisão da Sara, do outro blogueiro lá, deram uma baixada de bola. Aquela história daquela manifestação todo domingo, a caminhada contra o Supremo, contra o Congresso, ali deu uma diminuída, porque houve uma resposta da democracia que demorou um pouco de agir, né, meu caro deputado Ivan Valente? Sim, sem dúvida. Mas eu acho que o que calou o Bolsonaro mesmo foi a prisão do Queiroz e ter a língua do ASEF. O ASEF tem muito para falar ainda. E se o Queiroz abrir a boca, ou a mulher dele também sabe muito, essa que está foragida. Então, se você ligar as pontas, né, você pegar o programa Fantástico de domingo, você vai verificar o seguinte: como é que pode a gente continuar com o presidente sem dar satisfações, sem dar uma entrevista, Sumiu, há mais né? de 15 Ele sumiu. Sumiu, mas veja... A estratégia dele é sumir. Exatamente, porque ele não tem o que falar nesse momento. Veja, milicianos foram presos nessa semana.
os dois milicianos, Médio e o Tonhão, né? Dois milicianos assassinos profissionais, são da mesma equipe e subordinados a quem? Adriano Nóbrega. Adriano Nóbrega era qual miliciano que foi morto na Bahia, agora no final do ano, aí, na terra de vocês, entende? Era um criminoso procurado foragido. E ele é amigo de quem? Do Queiroz. E esse pessoal da família do Adriano Nóbrega estava lotado aonde? No gabinete do Flávio Bolsonaro, junto com o Queiroz. Entende? Então, tudo isso. E ele era amigo também de quem? Do Rony Lessa, que é vizinho do Bolsonaro e saiu de lá, junto com aquele Elcio Queiroz, para assassinar a Marielle. Saíram de lá. É muita coincidência, gente. Esse mesmo pessoal foi que jogou as armas no mar, as armas que assassinaram a Marielle. Então, o presidente não fala. E como é que esse pessoal vai continuar pedindo lá fechamento de Congresso e tal? O que a gente ia pedir era a prisão desses caras, entende? Que querem liquidar com a democracia brasileira. Mais do que isso, acho que os militares precisam se pronunciar mesmo sobre os escândalos de corrupção do filho do presidente, entende? Sobre as milícias, inclusive sobre a política armamentista do Bolsonaro, que nós ganhamos uma ação na justiça aqui, na primeira e na segunda instância, para derrubar uma portaria que expandia munições no Brasil de 200 munições ano para 550 munições mês. Isso foi um dia depois do Bolsonaro dizer, no dia 22 de abril, na sua reunião ministerial, que ele queria armar o povo, porque povo armado não era povo escravizado. Entende? Era contra quem? Prefeitos e governadores. Quer dizer, veja, é esse país que nós estamos vivendo, gente. Entende? Então, quem enfrentou 21 anos de ditadura militar no nosso país, entende? Sabe que não é possível a gente retroceder a esse nível, né? E você ter na presidência da República uma figura tão perversa, tão desqualificada como Jair Bolsonaro. Bom, a gente já está chegando ao finalzinho, temos mais um minuto. Não posso deixar de perguntar ao deputado Ivan Valente sobre a entrada clandestina do Weintraub nos Estados Unidos para assumir um cargo executivo no Banco Mundial. Ou seja, uma saída pela direita que acabou com um tiro no pé, né, deputado? Sem dúvida, né? Porque esse ministro da Deseducação, que é o Abraham Weintraub, só pode existir um ministro como esse no governo bolsonarista, terraplanista, olavista. Eu conheço a história do Weintraub por uma coincidência, porque lá atrás, entende, ele já brigava dentro da Unifesp com toda a reitoria, os professores do departamento e os alunos, que o odiavam. Então ele recorreu ao Onyx Lorenzoni, entende, lá na Câmara, para fazer na Comissão de Educação uma intimidação contra a reitora da Unifesp. E nós fomos lá defender a reitora da Unifesp. Acabou não havendo essa audiência pública. Mas ele e o irmão são figuras desse tipo. Quando veio o bolsonarismo, eles se encantaram e se atucharam lá no núcleo do poder. Entende? Lá na sala presidencial, na assessoria, e depois ele foi parar no Ministério da Educação. É uma figura que não tem nenhum projeto para a educação brasileira. Agora, a saída dele foi importante, porque a saída dele é a derrota do bolsonarismo, ele que queria prender todos os ministros do Supremo, né? Ele é um covarde, um foragido, entende? E mais, ele cometeu uma grande ilegalidade, porque ele pediu a demissão e foi corrigida a demissão dele naquele momento, a pedido pelo Bolsonaro. Ele entrou nos Estados Unidos com o passaporte diplomático dele, quando ele não era mais ministro. Então, tem uma ilegalidade e nós estamos com uma ação na justiça. E quem julgou a ação, é muito importante para os ouvintes aí da Rádio Metrópole saber isso,
Quem julgou a ação aqui em São Paulo foi um outro juiz ideológico chamado Itagiba Cata Preta, entende? Que falou que a gente estava fazendo politicagem ao pedir o barramento do Weintraub. Agora, ele é o mesmo que que ele não poderia, como judiciário, fazer isso, impedir uma ação do executivo. É o contrário. O que ele fez com o Lula? Entende? Ele que foi o juiz de primeira instância que impediu a ascensão do Lula ao Ministério, à Casa Civil, naquela época, né? E, por uma coincidência, ele é tio de Paulo Cata Preta, que é, sabe quem? O advogado de Flávio Bolsonaro e do também ex-miliciano, agora Adriano Nóbrega. Deputado, muito obrigado pela sua presença, de coração, gostei demais. E vamos ver o que vai acontecer com esse país, deputado Ivan Valente. Vamos. O Brasil vai sobreviver a Bolsonaro, sem dúvida. Foi um prazer falar com vocês. Sobreviveremos. Um abraço. Ao vírus e ao bolsovírus também. Olha, obrigado ao deputado Ivan. João Brandão, como última notícia, parece que o presidente Bolsonaro cancelou todos os compromissos. Depois do exame do Covid, ele cancelou todos os compromissos, João. Exatamente, Zé. Tem uma notícia aqui que você sempre me pede no início do programa. A Bahia registrou nas últimas 24 horas 1.231 casos de coronavírus e 61 mortes em decorrência da Covid-19, de acordo com um boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Ao todo, o Estado tem 88.279 casos confirmados desde o início da pandemia e 2.168 óbitos confirmados. Foram registradas nas últimas 24 horas 37 mortes na capital baiana e 61 óbitos, como eu disse, em todo o estado. Ok, meu querido João. Amanhã, aniversário de Bruna Varjão. De coração, um beijo e um abraço para ela. 3.2. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir A Voz da Bahia. Bora. Jornal da Cidade, segunda edição, com Zé Eduardo. Aqui na Metrópole, a informação não para e a